as dificuldades mais corriqueiras, né, que são apontadas pelos professores, como falta de sala específica, falta de material, muitas vezes uma formação um pouco aligerada, que não deu tempo de aprofundar muito, e, ao mesmo tempo, sonhando e pretendendo ensinar muito do que a gente conhece como arte e daquilo que está ao nosso redor para os nossos estudantes. Né? Então, nós estamos diante de uma profissão que se coloca com um montão de desafios. Bom, né, eu parto de um princípio, né, minha formação e minha atuação ela é vinculada a uma pedagogia em específico, a pedagogia histórico-crítica. Então, as questões que eu falo, elas vêm muito desse lugar, da forma como a gente vem pensando a escola, né, o papel da escola no capitalismo e o que os professores têm encontrado nesse contexto que possibilite ou não uma maior qualidade do seu trabalho. Então, a pergunta inicial talvez seria: o ensino da arte, ele interessa à sociedade capitalista? A escola, né, ou melhor, as estruturas administrativas, das mais amplas às mais específicas, elas têm feito o investimento necessário para que os professores possam se dedicar à sala de aula como uma prioridade e encontramos as questões necessárias para a nossa atuação. Então, são muitas as perguntas e poucas as respostas. Mas, durante 2 ou 3 anos, grande parte deles na pandemia, o Observatório, que é um projeto em rede, tá? Então, o Observatório da Formação de Professores de Artes, o Observatório da Formação de Professores no âmbito do ensino de artes, estudos comparados entre Brasil e Argentina, nasceu em 2011, quando eu estava realizando o meu pós-doutorado na universidade em Buenos Aires. Na época se chamava IUNA e hoje se chama UNA, que é a Universidade Nacional del Arte. É um modelo de universidade bem interessante, a gente não tem nenhuma igual no Brasil. Ela é formada por 8 ou 10 cursos na área de arte. Então, das artes visuais, as artes do fogo, do teatro, a música, os cursos dela são todos na área de arte. É um modelo muito interessante e muito diferente do que a gente tem no Brasil. É um curso público, gratuito e ofertado à população sem vestibular, né? Porque na Argentina a organização do ensino é um pouco diferenciada. Então, em 2011, eu fui para Buenos Aires fazer meus estudos, encontrei alguns professores lá que tinham uma proximidade, que pensavam o ensino de arte numa perspectiva parecida, e, por sorte, também saiu um edital público de apoio a projetos em rede entre Brasil e Argentina. E nesse projeto, então, a gente foi pensando coisas, criando coisas, e hoje, né, já se passaram aí 23 anos, né? 23 não. Não, 23 é muito. 11, 12, 13, 14, 13 anos que o observatório vem reunindo pesquisadores de vários países, de várias universidades. No Brasil, nós temos
muitas universidades que participam. Na Argentina não é tão forte, mas a gente ainda sonha conquistar a participação de vários professores. A gente também reuniu, em forma de eventos, várias vezes, tanto no Brasil, quanto na Argentina, quanto na Colômbia e no Chile, também, esqueci o país agora, Colômbia, Chile, Brasil e Argentina são os 4 países que a gente realizou uma série de seminários para criar uma rede de investigadores sobre o tema do ensino de arte na América Latina. Essa rede, na pandemia, ela ficou meio prejudicada, assim. A gente tinha um evento marcado e aí começou a pandemia e a gente ficou meio parado no negócio todo. Mas são todas formas e tentativas de reunir os pesquisadores, de também se relacionar um pouco mais com a América Latina. Muitas vezes o Brasil ele fica um pouco de costas para a América Latina, ele às vezes se relaciona muito mais com a Europa do que propriamente com os nossos países da América Latina. Então, se o Brasil é grande, né, a América Latina ela é ainda maior. Então, todas as dificuldades que a gente vem enfrentando nessa organização, nas formas de fazer pesquisa. Mas nos últimos 2, 3 anos, depois de a gente já ter feito levantamentos de várias pesquisas, nós nos dedicamos muito aos estudos das matrizes curriculares, tanto no Brasil quanto na Argentina. A Isadora, que está aqui com a gente hoje, ela fez um estudo olhando as matrizes curriculares dos cursos de arte na Argentina, comparando com o Brasil, alguns de lá e alguns de cá. Nós nos dedicamos a olhar a grande maioria das matrizes curriculares do Brasil, né, para pensar a formação de professores, como que essa formação acontecia. Mas hoje a gente já sabe que o grande formador, né, a grande ferramenta de formação são os cursos na modalidade à distância. Alguns muito bons, oferecidos por universidades públicas, com professores bem remunerados, com apoio logístico, e também com o aluno tendo todas as experiências que um aluno de graduação tem numa universidade pública, e outros cursos nem tanto, que o aluno não tem tanto entrosamento com os colegas, não passa pelas experiências de bolsa de pesquisa, bolsa de extensão, não tem muito essa relação com professores com uma formação mais aprofundada, né? Mestres, doutores. Então, há aí um conjunto de escolas, ou melhor dizendo, de cursos, que não fazem a formação na melhor qualidade possível, não é? Mas são esses que muitas vezes chegam pelo preço, né, preços muito reduzidos, à grandiosa maioria dos nossos professores. Não é? Então, tendo em vista todo esse cenário, nós iniciamos uma pesquisa sobre as condições de trabalho do professor de arte. Foi uma pesquisa bem volumosa. Nós iniciamos com uma coleta de 800 questionários, que depois alguns foram retirados porque estavam replicados, porque não tinham, às vezes não tinham respondido tudo, enfim, e totalizamos num número perto de 700 e poucos questionários respondidos em 5 regiões do Brasil. Então, em cima desses questionários, cada um deles com 35 perguntas, algumas com respostas mais
sintéticas e outros com respostas mais descritivas, que nos auxiliaram a compreender um pouco melhor essa condição de trabalho do professor de arte. Claro que, dada a quantidade e dada todos os dados que foram possíveis observar nesse contexto, até hoje a gente, digamos assim, tá olhando para esses dados ainda, né? Não é uma coisa assim tão rápida e eles não se esgotam, né? A análise deles não se esgotam assim tão simples. Nós temos um livro que é resultado do congresso em que o Cristiano participou. Além dos anais do evento, a gente fez mais um livro com os textos das mesas, né, dos convidados, e esse material já está disponível para download, vocês podem baixar, tem uma leitura bastante interessante ali. E eu preparei uma síntese, né, da maioria desses dados para compartilhar aqui com vocês. E queria que o Cristiano me desse a possibilidade de compartilhar alguns gráficos desse material. Sim, mas diz que eu não tenho permissão. Espera aí, deve ser comigo aqui, Cris. Para descobrir aonde. Configurações, espera aí. Tá bom. Meio de coisinhas, né? É uma apresentação que você vai fazer, não é? É um PDF. Não é uma apresentação, eu vou mostrar um conjunto de gráficos. Não, então, mas você vai apresentar. Ele não tá fechado para ninguém, engraçado, né? O Meet tem uma implicância com isso. Eu acho que pode ser, Cris, porque aqui nas configurações ele não está trancado para ninguém. Interessante, né? Tá. Permitir que todos os participantes compartilhem a tela, enviem mensagem, enviem reações, está tudo ligado, tá? Eu vou passar, então, o material para o Cristiano. E daí o Cristiano compartilha. É pesadinho, tá? São só gráficos, são só os gráficos que... não necessariamente esses gráficos estão... Peraí. Como ele é pesadinho, vai demorar um pouquinho, tá? Então, essa pesquisa foi feita toda no formato online, pelo Google Form, que é um formulário do Google, né, que facilita bastante o trabalho, e depois a leitura desses dados foi, digamos assim, trabalhada pelo grupo do observatório, né? Então, o grupo do observatório tem bastante professores de várias universidades do Brasil, né? Federal de Santa Maria, UDESC, Federal do Paraná, Estadual de Ponta Grossa, Federal do Espírito Santo, Federal da Bahia, Federal do Recôncavo Baiano, do Sul da Bahia, do Mato Grosso do Sul, eu devo ter esquecido alguém, Roraima, daqui a pouco eu lembro demais. Então, uma série de professores, pesquisadores, também professores do Instituto Federal de Xanxerê, aqui em Santa Catarina, Instituto Federal do Paraná, também atuaram no apoio à análise desses dados, né? Então, tem trabalho aí de muitas mãos. Se de um lado
É importantíssimo isso, porque dá a credibilidade que os dados precisam. De outro lado, também dá um trabalho do cão, né? Reunir um monte de gente, organizar e tal, né? Então, é um trabalho aí a muitas mãos. E tem ainda as perguntas descritivas, que são algumas perguntas que os professores descrevem, né? Então, sei lá, quais os conteúdos você aborda em sala? Então, o professor vai ali descrever. Então, essas ainda são mais difíceis. E a gente usou também um software que chama NVivo, que nos auxiliou também a fazer leituras e organizações do material. Não chegou aí ainda, né? Ele está bem... ele está... Como eu estou aqui com o... Agora foi. Agora chegou. A gente fez nesse questionário perguntas de todo gênero, tá? Assim, ele tem 35 perguntas. Então, a gente perguntou de A a Z um montão de perguntas que a gente não tinha acesso, né? Essas perguntas foram elaboradas pelo grupo do observatório. A gente teve um teste piloto em Santa Catarina, e depois a gente pegou esse questionário de Santa Catarina, submeteu ao grupo maior, que foi mudando, melhorando né, qualificando o questionário, né? Então, a primeira, aqui não necessariamente está na ordem das perguntas, né, mas está na ordem do gráfico que veio para mim. A pergunta principal a escola, a principal não, desculpa, a primeira pergunta que eu tenho aqui no gráfico é se a escola possui acesso a livros didáticos de artes, né? Então, vocês podem observar que a grande maioria possui, uns professores gostam mais, né? Então tem os livros e usam, e outros já, né, acham os livros pouco úteis, né? Então essa coisa assim do livro didático, em algumas realidades, ser uma ferramenta importante, porque ele vai ser o único acesso a imagens organizadas que o estudante vai ter contato, mas em outras realidades que já são centros maiores, que os professores têm uma formação mais ampla, eles mesmos preferem ir organizando o seu, vamos dizer assim, o seu itinerário pedagógico, né? Então, aqui vocês vão perceber que os dados são bem divididos, né? Não possui, né? E sim, possui acesso, mas não são utilizados, né? Então, isso é bem importante, assim, que é um dado que, se por um lado, hoje, os livros didáticos estão extremamente, vamos dizer assim, divulgados, né? E a área de artes, durante muito tempo, não teve livro didático, o que podia ser bom, né? Para que essa capacidade do professor de organizar os conteúdos fosse mais livre, hoje já é mais amarradinho, né? Então, com o livro didático também a gente acaba tendo uma orientação mais definida. E também, de alguma forma, pressiona o professor para que ele tenha uma ação polivalente. Então, já de início aqui, eu gostaria de fazer uma crítica
a essa atuação polivalente, né? O professor de artes visuais que tem que ministrar teatro, dança, música, sei lá mais o que, né? Porque são conteúdos muito específicos que exigem uma formação muito específica e que muitas vezes nem em 4 anos numa formação a gente consegue reter todo o âmbito, né? No meu caso, por exemplo, das artes visuais, das artes plásticas, mas o outro professor da música, o outro professor do teatro, o outro da dança, né? Ele mal consegue dominar os conhecimentos básicos da sua área, que dirá então, ultrapassar isso para um outro contexto. E também a nossa atual Base Nacional Comum Curricular traz a polivalência revestida de artes integrada, né? Então, são fenômenos de precarização, são fenômenos que vão tirando a qualidade da atuação do professor, vão fragilizando a atuação do professor e colocando, vamos dizer assim, em relevo essa ideia de de um antagonismo entre capitalismo e arte. Né? Então, essa coisa que não gesta muito bem na sociedade capitalista. Né? Eu não estou falando aqui aquela arte do mercado, eu estou falando aqui daquela arte que humaniza, aquela arte que forma, aquela arte que tem uma perspectiva, né, de qualificar o sujeito e não de torná-lo um refém do mercado. Né? Então, é nesse sentido. Pô, fala. Boa pergunta. Sim, nós tínhamos respondentes da área de vários níveis de ensino, menos universitários. Universitários nós retiramos fora. E de várias regiões do Brasil, mas eu penso que uma grandiosa maioria é de escola pública. Vai aparecer isso num gráfico também, tá? Vamos passar, porque é um montão de gráfico. Pode ir adiante. É um PDF, tá? É só subir. Tá. Esse foi o primeiro, né? Tá no mesmo. Tá. Às vezes vocês. É o mesmo gráfico, pode passar. Que a primeira pergunta são três. Desculpa, eu não fiz uma faxina nos gráficos. É o mesmo gráfico, a terceira formato, tá? Está em 3 formatos, tá? Então pode. Todos eles vão estar em 3 formatos, eu não tinha percebido isso. A segunda pode. É isso. Se a escola possui sala específica para as aulas de arte. Né? Então, é uma realidade que a maioria das escolas acompanha. Né? Então, mais da metade, né, quase a totalidade dos professores, uma grande porcentagem, não tem sala específica para o ensino de arte. Né? Isso não impede um ensino de qualidade. Não impede, mas tendo uma sala de arte, há um conforto no trabalho do professor. É um lugar onde ele pode guardar os seus materiais, é um lugar onde ele pode deixar seus objetos didáticos, né? Um mapa, uma linha do tempo, as imagens dos artistas, quer dizer, dá um conforto para o trabalho, né? Então, é um elemento bastante importante e faz parte desse conjunto de questões relativas às condições de trabalho do professor. Pode passar.
Isso. A gente também fez perguntas salariais, né? Quanto que tu ganha? Para saber também. Então, vejam que ainda a grande maioria dos professores ganha de 2 a 3 salários mínimos, né? Depois a gente vai ter uma faixa aqui representativa, mas um pouco menor, de 4 a 5, uma outra faixa de salário de 1 a 2, né? E 5 salários mínimos ou mais, né? Uma última faixa, que provavelmente são os professores dos institutos federais, né? Porque a maioria das redes acho que fica nesse conjunto aí. Pode passar? Pode passar. Atua simultaneamente mais de uma escola, isso também é um elemento, né, bem presente na realidade dos professores. 20 horas numa escola, 20 na outra, e às vezes à noite em mais uma rede, né? Então, eu tenho 40 no município, 20 no estado, ou eu tenho 40 no particular e 20 no municipal, né? Então, aqui também a gente percebe que há uma parcela que atua apenas em uma, mas há também outras realidades. É preciso dizer que esses professores que foram entrevistados, eles são professores que vivem próximo às universidades, né? Porque a gente divulga para os orientandos, que mandam para os orientandos, que mandam para as redes, isso vai dando, de alguma forma, uma proximidade. E também havia uma exigência de que o sujeito fosse formado na área. Não foi uma pesquisa para pessoas sem formação na área. Então, todos os respondentes têm formação na área, né? Pelo menos a grandiosa maioria deles. Pode passar. Aqui outra pergunta em relação ao livro didático, né? Como se deu esse acesso, quem que escolheu, se foi a direção, se teve processo, a escola não possui, né? Se foi a Secretaria de Educação que definiu qual é o livro, se foi o corpo docente. Então, aqui a maioria dos professores das escolhas pelo livro didático foram dos professores, né? Pode passar. Com qual frequência ocorre o acesso a espaços culturais durante as práticas pedagógicas? A gente interessava saber se esses professores tinham acesso a alguma instituição, se eles levavam seus alunos, então, era um elemento importante. Então, a maioria raramente, claro, botar 40 alunos dentro de um ônibus, né? Recolher de cada aluno o valor da passagem para fazer esse deslocamento, né? Então, extremamente difícil. Então, raramente, ocasionalmente, não ocorre e frequentemente. Então, aqui há digamos assim, um grupo muito pequeno que tem uma frequência a espaços culturais, né? Então, deve ser professores de cidades, de capitais, de cidades que têm à disposição um espaço, né, de arte para... E aqui, espaço de arte, a gente está entendendo galerias, né, projetos, museus, enfim, todo tipo de espaço cultural disponível. Pode passar. Então, em caso afirmativo, na questão anterior, quais as condições físicas do espaço específico destinado para as aulas de arte? Então, isso aqui está fazendo relação com aquela pergunta lá do se você tem sala de arte, né? Então, aqui o que eles estão dizendo? Ó, aqueles 501 que não têm, né? E os que têm, então, 134 dizem que essas escolas são boas, 54 muito boas, 34 ruim
e 14 péssimo. Né? Então, aqui, os que têm a sala, muitas vezes são salas compartilhadas com o laboratório de ciências, às vezes é uma salinha, aquela que está lá no cantinho, que o professor pelo menos guarda o material ali, né? E aí cada realidade vai mostrando qual a prioridade que a arte tem no seu contexto. Pode passar? Pode passar. Em que níveis de ensino você atua? Então, uma pequena parcela no EJA, uma outra parcela um pouquinho maior na educação infantil, outra parcela nos anos iniciais, um pouco maior, no ensino médio, né? E nos anos finais, vamos dizer assim, é o grupo que tem o maior contingente de profissionais atuando, porque é onde é obrigatório, né? Aquela faixa que está ali, 2 horas aula, né? Tem que ter professor de arte e tal, então a faixa se concentra ali. Mas a gente também vai perceber que, por exemplo, tem redes que tem uma aula de arte com professor na área de arte, já na educação infantil. Aqui em Santa Catarina, a gente tem várias prefeituras, e inclusive até o estado, que tem a aula de arte na educação infantil. Né? Então, isso é uma realidade que aparece aqui nos dados. Pode passar. Aqui a gente fez um levantamento das cidades, né? Então, vocês vão perceber aqui quem responde de onde né? É bem diversificado. A gente vai ter pessoas do Amazonas, né? Ao Rio Grande do Sul, participando da pesquisa. Então, vai ter aqui uma variação. E alguns estados com muito poucos professores. Por quê? Porque havia uma exigência de que o professor tivesse formação para responder o questionário. Então, mesmo que apareça ainda aí algum que não tem, a grandiosa maioria vão ser professores que têm formação. Né? Pode passar. Aí aqui, né, a cidade, né? Pode passar. Cidade de origem, porque daí a gente fazia a pergunta de onde tu é e onde tu atua, para ver se o sujeito se deslocou, se ele estava ainda na cidade dele, né? Se ele atuava próximo de casa. Pode passar. Né? Aqui as regiões. Então, olhem que interessante, né? Cada região, Distrito Federal, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste. Pode passar. Aqui também é Centro-Oeste. Vai ter sempre 3 cidades de origem, né? De onde são. Então, claro, como a pesquisa é aqui do Sul, ela nasce no Sul, né? Acaba que há uma concentração aqui, mas nós vamos ter dados no Sudeste, no Nordeste, no Centro-Oeste e no Norte, né? Aqui os estados. Pode passar. Pode passar. Aqui vai estar apresentando assim os estados por regiões, né? Então, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Então, vamos olhar da região Norte, né? Então, um número pequeno de professores participantes, né? Roraima, Tocantins, AP. AP? Esqueci o que é AP. Rio Grande, Pará, Amazonas. Pode passar. Amapá, claro. Amapá, é isso mesmo. Pode passar. Então vejam,
na região sudeste, onde se concentra a formação. Isso são dados de outros projetos que a gente já fez no observatório. A formação, ela se dá no litoral, não é? E prioritariamente em universidades públicas. Então, é bem interessante que não há uma capilarização da formação para o interior do estado. Então, quem é que vai fazer a formação no interior do estado? As escolas de educação à distância. São elas que vão ter os polos, né, em tudo quanto é canto, que vão propiciar essa formação. Né? Então, aqui vocês vão ver. É pouco para Minas Gerais, né? 10 professores, mas é muito assim da dificuldade de acesso, porque existem 2 estados que o observatório não tem nenhum membro. Minas Gerais e São Paulo. Né? São estados que a gente não tem grupo ali, né? Então, são os estados onde a gente tem menos coleta de dados, tá? Aqui é outro Sudeste. Sudeste também, Sudeste, é cidade, o Sul, né? Então, ó, o Paraná com a maioria, né, dos dados, depois Santa Catarina e, por último, Rio Grande do Sul. Às vezes, né, o professor recebe essas pesquisas, ainda mais a nossa, né, que é uma pesquisa longa, com 35 questões, mas essas pesquisas nos ajudam muito a pensar as políticas públicas, a pensar a formação continuada, né? Foi com base nesses dados que nós criamos um outro projeto muito interessante que a gente está desenvolvendo com professores e que partiu dessa realidade, de conhecer essa realidade e para poder propor coisas para melhoria, né? Então, quando vocês receberem um questionário, por favor, respondam, porque é muito importante que a gente tenha acesso a esses dados, né? Às vezes é uma forma de resistência preencher os dados desses questionários, tá? Às vezes é muito chato, né? Mas eles são muito importantes, tá? Outra pergunta que a gente fez é se existe na escola projeto extracurricular na área artística. Então, na maioria das escolas não existe. É um número bem pequeno, né, que aponta aí com o sim, tá? Então, esse é um dado também bastante importante. Pode passar. Pergunta, né, que a gente vem fazendo. Então, frequentou o curso de graduação em qual tipo de instituição e modalidade de ensino? Então, vejam, como a gente queria trabalhar com o perfil do professor com formação, nós vamos ter aqui um dado bem real, né? Então, 403 dos respondentes são de universidades públicas presencial, 199 de universidades privadas presencial e 83 de privadas na EAD e 24% pública na EAD. E vejam, tem um aqui que não frequentou, mas respondeu o questionário, né? Então, isso sempre acontece, né? Ah, o questionário é para professores de música. Aí aparece lá um monte de professores de artes visuais que respondem, né? Isso é comum. Aparece, a pessoa se distrai, não vê, ou quer participar, enfim. Pode passar. Pode passar. Gênero, né? Esse também é um dado que a gente já sabe, né? A maioria dos professores que atuam na educação básica, no ensino médio, são mulheres, né? Então, feminino, masculino, e prefiro não dizer, né? Então, aqui entram as questões de gênero, enfim, que estão postas aqui nessa pergunta, né? Pode passar.
Pode passar. Há quanto tempo atua como professor de artes? Olha que interessante. Os professores que respondem à pesquisa são professores com formação qualificada, né? Uma formação média, né? Olha só, entre 11 a 15 anos, né? Entre 6 a 10 anos. Então, são professores que também estão buscando melhoria, né? Estão buscando sedimentar a sua formação, né? Ter uma atuação um pouco mais visível, assim, no sentido de fazer parte das pesquisas, né? Então, vejam aí os números. 171, é bem divididinho, né? E menos de um ano foram os que menos responderam. Né? Então, o professor com maior tempo de serviço teve mais preocupação de responder à pesquisa, né? E o professor com menos tempo de profissão está mais, né, correndo atrás do prejuízo, né? Ai, o que eu vou dar de aula amanhã? Quanto tempo dura uma aula? Será que os alunos vão gostar? Será que eles não vão gostar, né? Essas coisas assim. Pode passar? Idade, né? Também é interessante, professores com mais tempo de experiência, né? Vejam, menos de 25 anos, só 8 respondentes. Então, claro, porque são professores mais experientes, muitos fizeram pós-graduação, esse é um dado também que é bem interessante, né? Se a gente olhar a pesquisa por esses dados, a gente vai perceber que ela atinge uma parcela bem significativa de professores que já estão sedimentados na carreira. São professores que são efetivos, que já têm um tempo interessante de atuação no magistério, já passou da fase do desistiu, que tem alguma formação de pós-graduação, a gente vai ver isso também daqui adiante. Então, é um grupo bem diferenciado, porque é esse grupo que está em volta das universidades, né? Pode passar? Talvez se a gente fosse fazer uma pesquisa sem formação, a gente fosse ter um quadro bem diferente desse, né? Então, aqui as formações, 359 tem especialização, 105 tem um mestrado completo, 96 o ensino superior completo, mestrado incompleto 82, especialização incompleta 33, doutorado incompleto 25, doutorado completo 24, ensino superior incompleto 11, ensino médio 2. Então, vejam aqui que é um perfil bem específico de professor. Pode passar. Aí também a gente fez perguntas sobre conteúdos, né? Quais são os conteúdos ministrados na disciplina de arte segundo seu planejamento? Então, aí a gente vai ver de tudo, né? Porque a gente queria ver aqui um pouco da polivalência, né? Então, vai aparecer de tudo aqui, né? Música, teatro, artes visuais e música, né? Artes visuais e dança, dança, música e teatro. Então, a polivalência ela aparece bem nesses estratos. Aí, eu queria que vocês se atentassem para esse dado aqui, artes visuais e dança, 46, e só artes visuais, 34. Então, ainda se mantém aquele quadro de que os professores com formação são os professores da área de artes visuais. Né? Por quê? Porque tem mais curso de artes visuais no Brasil, é mais consolidada essa área, por consequência, ela forma mais professores. E, por consequência, na realidade escolar, vão aparecer, então, esses números de professores. É bem interessante isso. Claro,
Fala. Isso, eu tô vendo aqui. Pode falar, Margarete. Por que esse gráfico de setor... E peraí, eu estou num local que o som está atrapalhando. Só um pouquinho. Mas dá para te ouvir bem, pode falar. Por que nesse gráfico de setor, artes visuais está em mais de uma fatia? Porque são os professores que responderam, por exemplo, que eles dão, né? Porque os conteúdos são ministrados na disciplina arte segundo seu planejamento e abrange artes visuais e dança. Então, 46,5% dos respondentes disseram que ministram artes visuais e dança. Só 34,1% ministra só artes visuais. E aqui aparece, dança, música, dança, teatro, artes visuais e dança, de novo. Não sei por que não está ali junto. Dança e música, música e teatro, artes visuais e dança, artes visuais e dança. Foi alguma coisa do software que vai juntando que ele separou, mas se juntar tudo, né, vai dar uma fatia muito pequena de professores que ministram só a sua área de formação. Aqui, artes visuais, e a gente vai perceber aqui, música, 2,8% dos professores ministram só música, e 1,5% ministra só teatro. Tá? Então, vejam que interessante isso daqui, né? E 1,2% ministra só dança. O resto tudo trabalha com a polivalência, né? Que porque há uma pressão muito grande das secretarias de educação, né? Inclusive, alguns cursos que foram criados no Maranhão, que eu me lembro agora sempre, que mistura, né, música, linguagens e artes plásticas e não sei mais o quê, né? Então, há esse movimento também. Tá, mas já tem erro nesse gráfico. Não é... No 0,1% está artes visuais e dança. Mas é muito pequenininha a fatia, né? Cor nessa fatia? Oi? Tá, dança e artes visuais. Isso. Essa onde fatia... tem 0,8% tá artes visuais e dança. Onde Isso. tem 0,1%... Tem que somar ali. Tem artes visuais e dança. Nessa parte do setor um azul mais anil, está artes visuais e dança, que está 46,5%. Sim. Então, o gráfico já está errado. Porque esse 0,1% e esse 0,8% tinha que ter sido adicionados nessa fatia de 46,5%. Isso mesmo. Matematicamente, esse gráfico já está errado. Isso, está errado, Vamos arrumá-lo, tá? Mas é possível visualizar, né? Sim. É só fazer estatisticamente falando, né, o gráfico está errado. Seria mais correto. O gráfico está errado. Nós vamos arrumar o gráfico, tá? Mas ele não invalida a pesquisa, é só somar 46,5 com 0,1, né? E aqui, 0,8. Então, são 0,9 a mais nesse 46,5. Continua sendo a maioria dos professores atuam na área ministrando conteúdos de artes visuais e dança. Né? Isso é novo, né? Isso é bem novo, porque historicamente a maioria ensinava artes visuais e música, porque são os cursos mais antigos, né? Que surgiram. Mas é isso, né? Tem esse defeitinho ali no gráfico. Pode passar? Os materiais artísticos e instrumentos necessários para as aulas são, né, fornecidos pelo governo, fornecidos pelos professores, adquiridos com a contribuição dos estudantes ou de suas famílias, não há materiais e instrumentos disponíveis, fornecidos pela escola mediante ações sociais, outros financiados através de editais, fornecidos pela escola através de cobrança de mensalidades. Né? Então, aqui a gente vai encontrar
esse desdobramento, né, de quem fornece o material para o aluno. Mas é interessante esse dado aqui de que não há materiais e instrumentos disponíveis, né? Então, é muita gente dizendo que não tem material para trabalhar com artes, né? Isso é um dado bem importante, isso é um dado bem significativo, tá? Pode passar. Quais equipamentos estão disponíveis na escola? Fones, quadro para projeção, televisão, computadores, caixas de som, projetor. Então, vejam que esses equipamentos já são mais comuns, né? Por programas que foram colocando projetores nas escolas, televisões, né? Isso nessa linha do acesso às tecnologias é um pouco mais... Vocês podem ver que os números são bem maiores de existência, né, desses professores. Agora, contando que são 700 e poucos respondentes, né, também vai ter uma fatia que só tem fone, né, que só vai ter o quadro para projeção. Né? Pode passar. Qual a sua carga horária de trabalho? Isso aqui também é pano para manga. Primeiro porque muitas vezes as nomenclaturas são diferentes, tá? De um estado para outro, né? De uma rede para outra. Mas 40 horas semanais é a maioria, né? Dentro desse perfil de professor que a gente está olhando. 20 horas por semana, né? Outros 30 horas semanais, 50 horas semanais, 60 horas semanais, 10 horas semanais. Então, a gente vai ter aqui um desdobramento dessas cargas horárias, né? Fala. Olha, é bem menor do que... Na verdade, assim, eles têm que ter 40 horas, mas eles podem ter X horas em ensino, X horas em pesquisa e X horas em extensão. Então, é completamente diferente dos professores que atuam na educação básica, né? Porque o professor da educação básica não pode ter uma atividade no contraturno, contando na carga horária dele. São pouquíssimas as redes que têm essa possibilidade, né? Então, é bem diferente. Agora, por outro lado, dá uma qualidade de atuação para esses professores também bastante grande, porque eles podem participar de grupos de estudos, eles podem fazer disciplinas nas universidades, eles podem fazer cursos, né? Eles podem trazer o público de fora para dentro dos institutos federais, aí um bom, né? Boa troca aí no trabalho deles, né? Sim. Isso dá uma qualidade para o trabalho incrível, né? Sim. Mas isso é Instituto Federal ou é educação básica? Nossa, isso é uma raridade, né? O sujeito tem 40 horas e 20 horas ele atua e as outras 20 ele pode fazer, né? Se tiver um projeto de formação bem adequado, ele tem chance de fazer um trabalho bem bacana, né? Nossa, é um sonho isso, hein? Fala, Amanda. Boa noite de novo, professora. Boa noite. Primeiro, te parabenizar. Eu gosto muito desse tipo de pesquisa quantitativa, e porque eu acho que cada gráfico vira mais uma pesquisa, né? Exato. Mas eu queria te perguntar uma coisa, porque a gente fez uma pesquisa parecida na nossa supervisão de arte e cultura no ano passado, mas a gente fez assim, bem reduzida,
Fizemos por e-mail, a gente fez primeiro com os professores da nossa própria rede, e é óbvio que tivemos mínimas respostas, quase ninguém respondeu. E a gente tentou fazer por região também, mas assim, por e-mail. Eu queria te perguntar se isso foi presencial, eu acho que eu perdi essa informação. Se isso foi por e-mail, foi formulário. Foi pelo Google Form, e assim, né? Ativando as nossas redes de contato, por exemplo. Eu dou formação em Capinzal, aqui em Santa Catarina. Então, mandei para os professores de Capinzal. Eu dou formação em Balneário Camboriú. Mandei. Eu tenho uma orientanda lá no Amazonas. Mandei usando as nossas redes. Por isso que, inclusive, os dados são bem bons, né? Porque se olhar, tem uns dados muito interessantes. Por isso mesmo que eu me encantei, porque a gente tentou fazer os gráficos, né, da nossa realidade, da nossa rede aqui em Juiz de Fora. Juiz de Fora, perto dessa pesquisa, é muito pequeno. E a gente fez os gráficos, mas a gente não teve uma realidade da rede por causa da quantidade de resposta. Sim. Mas eu acho que é preciso conscientizar os professores de que a atividade de pesquisa ela ajuda a melhorar os programas, né? Então, eu vou fazer uma atividade de pesquisa para melhorar a formação continuada, daí eu vou entender o que o professor está querendo, né? Eu vou poder trazer, melhorar, inclusive fundamentar as políticas públicas. Então, hoje, quando a gente vai fazer um projeto para o CNPq, né, ou mesmo para a CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal do Ensino Superior, a gente se utiliza desses dados para dizer, olha, vejam aqui, o livro didático ele não está chegando em todos, está chegando uma parcela. Olhem aqui, está faltando sala. Mesmo sendo uma pesquisa que retratou as melhores condições de trabalho, porque ela abrangeu professores com formação, ainda que tem furo, né? Então, entre os professores que têm formação, que é uma nata, né? É uma faixa privilegiada aí se a gente pensar a totalidade dos professores que atuam na educação básica, tá? Porque a gente pode dizer de carteirinha, os professores que atuam na rede escolar, a sua maioria são professores sem formação. Ou então são os pedagogos. Vou trazer um dado de Santa Catarina. Na rede estadual de ensino, somente 26% dos professores de arte têm formação na área de artes. 43% dos professores que atuam nas escolas são pedagogos, né? Aquele negócio da aula excedente. Sobrou aqui, eu pego ali, entendeu? Mesmo sem formação. Então, aqui dentro das nossas poucas respostas, uma coisa que a gente teve parecida com a sua aí, é a grande maioria das artes visuais, né? Mas por quê? Por causa da educação artística. Claro. Chegou primeiro. Então, para a gente aqui nós tivemos um concurso e uma efetivação de professores de artes visuais. E pela primeira vez nós efetivamos, agora no final do ano, esse ano, outras linguagens. Música e teatro, e dança, né? Então, vejam, a educação artística, ela teve muitos modelos, né? A minha dissertação de mestrado, né, que chama A Formação do Professor de Arte, Diversidade e Complexidade Pedagógica, é um livro. Eu estudei as reformas curriculares da UDESC, desde quando ela foi criada até 2006, já faz tempo. Mas um dado interessante é que os modelos da polivalência, os modelos da educação artística não são iguais. Porque, veja, o primeiro curso de educação artística da UDESC, ele vai ser polivalente até um pedaço, e daí no pedaço ele abre para música e para artes visuais. Ele nunca foi só artes visuais. Outras realidades, não, artes plásticas, que a gente chamava, né? Outras realidades eram diferentes, né? Nascer um curso só com artes plásticas, né?
A educação artística, depois, ainda chamando educação artística, em 1984, nasceu o primeiro curso de educação artística, habilitação em artes plásticas, educação artística, habilitação em música, e alguns anos depois, educação artística, habilitação em desenho geométrico. Vejam que é muito diferente das realidades de outros estados, né? Então, assim, não dá para generalizar, cada caso é um caso. A Elizabeth levantou a mão. Fala, Elizabeth. Boa noite. Boa noite. Então, eu queria saber, porque a pesquisa ela mostra muitos professores, né, que não têm formação, que isso é uma realidade. Que tem formação. Que não tem. Que tem. Que tem. A nossa pesquisa foi centrada nos professores que têm formação. Porque no ensino fundamental 1, por lei, não é obrigatório que o professor tenha formação, não é isso? Isso é uma lenda, né? É? É uma lenda. A 5692, ela dizia assim, que primeiro ele tem que ter formação. Mas se ele não tiver formação, mas ele tiver um outro curso e não tiver ninguém com formação, ele pode dar aula. Depois, se ele não tem o ensino superior, mas ele tem o ensino médio e não tem ninguém com formação e nem ninguém com outra formação, ele pode dar aula, né? Então, porque não é permitido ao professor pedagogo ministrar arte do 1º ao 5º ano? E sendo obrigatório só o professor com formação do 6º ao 9º? Pois é. Então, na realidade de Santa Catarina e na realidade de muitos estados brasileiros que não têm um número de professores com formação, as redes permitem, porque não tem, entendeu? Não tem. E tem uma regra, tem um escalonamento. Claro, onde tem professor com habilitação, é obrigatório que esse professor tenha preferência. Mas em estados que falta professor, né, é visível. Tanto é que a professora Giovanna Hillensheim, que foi me orientando no doutorado, ela levantou os dados da rede estadual de Santa Catarina e mais de 40% dos professores que atuavam na sala de aula eram pedagogos, dando aula de arte. Então, mas aí a minha pergunta é, na lei mesmo, o que rege? A lei, ela é porque, por exemplo, aqui em Juiz de Fora, até onde eu sei, nós estamos tentando que de educação infantil e de 1º ao 5º, a gente tenha o professor com formação, mas que eu saiba, isso não é lei. A lei do professor formado, habilitado para dar aula de arte, obrigatoriamente seria do 6º ao 9º. É assim que eu achava que funcionava. Sim. Eu não vou ser categórica contigo, mas eu acho que em cada realidade vai ter uma lei específica. Porque, por exemplo, na rede municipal de Florianópolis, que oferta arte em algumas escolas, tá? A partir da educação infantil, todos os professores concursados, eles têm formação na área de arte. Digo mais. Eu já vi, por exemplo, não abrir vaga de 1º ao 5º porque não é obrigatório. Sim, entendeu? Sim. É nesse sentido que eu estou colocando. Tens razão. Mas, por exemplo, tem prefeituras que optaram por ter. A gente está optando, né? A rede estadual de Santa Catarina, ela tem professor de arte nas séries iniciais. Isso não é uma lei nacional, é um decreto. É isso que eu estou querendo dizer, que não é uma lei nacional. Não é uma lei nacional. Aqui no nosso município, a gente está tentando, desde o ano passado, que a educação infantil e o Fundamental 1 tenham um professor licenciado. Mas nacionalmente isso não é uma lei. Sim. A lei é do 6º ao 9º. E deixa eu contar mais. A rede municipal de Florianópolis criou um projeto especial chamado Escola do Futuro.
Tem um monte de problemas, enfim, não vou entrar nisso aqui, mas contratou, né? São 5 escolas, se eu não me engano, contratou um professor efetivo de artes visuais, um de teatro e um de dança, para a mesma escola. E eles atuam num projeto interdisciplinar que é muito lindo, é muito legal. E aí tem momentos que eles estão com as turmas sozinhos, né? Cada um na sua linguagem, e eles se juntam para desenvolver um projeto interdisciplinar. É bem bacana. Não sei quanto tempo vai durar esse projeto e nem como ele vai se organizar, né? Se vão ter mais escolas, se vai deixar de ser projeto para ser de fato. Essa escola é tempo integral, professora? A educação infantil, de modo geral, a educação infantil aqui é meio fake. Ela é o dia inteiro, mas tem tem crianças que ficam só num turno, crianças no outro, e crianças que conseguem vaga do dia inteiro, tá? É complicadinho, porque daí eles fazem essas matemáticas assim, somando A com B, dá o dobro de crianças na escola do que quando era o integral, que elas não contavam 2 vezes, né? Então, isso é um rolo também, tá? Mas algumas são integral, mas tem criança que fica só de manhã e tem criança que fica só à tarde, é por vaga, né? O que abre de vaga, tá? O Luciano queria falar, Fala, Luciano, tudo bom? Boa noite, professora. Eu sou o Luciano, professor de música aqui de Juiz de Fora. Estou aqui na supervisão legal. junto com o Cristiano. E a minha pergunta eu estou vendo a senhora falar sobre a questão da polivalência do professor de arte. Isso é uma questão que a gente discute muito aqui, porque a nossa prefeitura ela não exige essa polivalência do professor. Professor de música, como no meu caso, eu entro para dar aula de música. Isso é uma vantagem muito, muito boa, né? Só que quando eu olho tanto para a BNCC, que vai reger a educação básica, quanto para os cursos superiores, a senhora falou sobre a questão do curso de educação artística, né? Atualmente, eu gostaria de saber se atualmente os cursos superiores estão de fato divididos entre as linguagens, porque é isso que eu tenho visto. Eu não vejo mais um curso de educação artística, um curso que vai formar esse professor polivalente. Eu vejo o curso superior que, no meu caso, né, eu tenho graduação, licenciatura em música. Sim. Meus colegas têm alguns licenciatura em teatro. Então, o curso superior em si, me parece que não mais forma esse professor polivalente. E a BNCC também, né? Eu não encontro respaldo na BNCC para buscar um professor que seja polivalente. Então, vamos por partes. Primeiro dizer que a grandiosa maioria dos cursos de ensino superior no país já não são mais polivalentes, mas há uns ressuscitamentos, né? No Maranhão, no Paraná, em alguns lugares assim, que aí aparece um curso de arte e educação, curso de linguagens, música, artes visuais e outros bichos, né? Então, ao mesmo tempo que, digamos assim, há uma perspectiva de sistematizar por linguagem, né? No sentido do aprofundamento, nós encontramos também aquele discurso, né? Ai, coitadinho, só vai ter música. Ai, coitadinho, só vai ter artes visuais. Como é que eu não vou proporcionar para ele teatro, dança, música? Aí bota lá o Beethoven na aula para desenhar junto e acha que está ensinando música, né? Bota lá os guris a fazer uma pecinha para o Dia dos Pais e acha que está ensinando teatro, não é? Então, esse é o problema da polivalência. E na BNCC, porque está lá, né? As tais atividades integradas, né? No meu ponto de vista, as atividades integradas são uma roupagem nova da polivalência, não é? Então, ela aparece travestida de integração.
mas, na verdade, ela é a nossa velha e mal falada polivalência. Entendi. Tá? Entendi. Obrigado, professora. Sim. O pior de tudo é que o do Maranhão é da rede pública, da Federal de São Geraldo, acho que é. Eu sempre troco o nome, porque tem ali o Triângulo Paulista, que é São Bernardo, eu não sei se é São Geraldo ou São Bernardo, tá? Mas eu tenho uma orientanda que atua lá, que ela dá aula num curso que é isso, artes visuais, música e outros bichos. Língua portuguesa, língua espanhola, gente, é uma loucura, é impossível ter qualidade, entendeu? Daí, assim, ó, o que acaba sendo, né? Como é numa região que já está, digamos assim, afastada, né? Dos grandes centros urbanos, acaba uma educação ali gerada para os professores que estão colocados ali, entendeu? Então é bem. Mas eles próprios já também, né? Porque já faz tempinho que tem esse curso, eles mesmos já fizeram um curso de música, então tiraram de dentro desse curso de linguagens, né? Fizeram alguns movimentos para dar uma melhorada nisso, né? Porque vocês imaginem, né? Se a gente passa a vida toda para aprender a língua portuguesa e de vez em quando a gente ainda assassina ela, imagina aprender a ensinar música, artes visuais, língua portuguesa e espanhol, né? Enfim. Isso, Vinícius. Não, eu ia perguntar o que ela respondeu, qual é o posicionamento dos professores em relação ao curso, porque muitas vezes o currículo é de uma forma, só que às vezes os próprios professores são contra mesmo a forma que é organizado o currículo. Aí eu fiquei curioso em relação a isso. É um problema porque, vamos dizer assim, essa visão idealizada dos professores, né, que querem resolver o problema, acho que a arte salva, né, que a arte vai resolver o problema da humanidade, né, que a arte sempre é linda, que a arte sempre é do bem, né, então essa é uma visão idealizada que tem muito forte na nossa formação, e a gente precisa combater, né, essa visão idealista, porque a arte é conhecimento, a arte é desenvolvimento, a arte tem seu papel social, né? A arte é ideologia também, então a gente precisa pensar bem sobre isso, né? Estudar um pouco, ter essas possibilidades que vocês estão fazendo aqui, né? Muito bacana esse grupo de vocês e essa discussão assim que não é todo mundo que quer ficar, né, que 2 horas discutindo as condições de trabalho do professor de arte. Nos cursos de artes, de modo geral, essa discussão não passa nem perto, porque é só a arte, né? É o fazer, a história da arte, é só as coisas muito específicas da área, mas só que a gente está dentro de uma escola, essa escola está dentro de uma cidade, essa cidade está dentro de um estado, as políticas públicas, elas têm um papel bem importante para impor o modelo social para os professores, né? Afinal de contas, nós somos a categoria organizada maior do mundo, né? Não tem outra categoria organizada maior do que os professores. Então, todo esse projeto de digamos assim, colocar o professor a serviço do capital, nos últimos 30 anos tem sido muito forte, né? Então, é um monte de slogans, né? Educação para todos, mas o salário do professor, nada, né? Sei lá, um monte de frases de efeito, assim, que tem,
e que o professor vai introjectando isso. A própria discussão da BNCC, né? Professor resiliente, professor que se adapta às condições de trabalho, professor, né? É o coitado, né? O professor que aceita tudo, ele não pode ser crítico, ele não pode se revoltar, ele não pode ir para o sindicato, ele não pode, porque tudo isso é mal visto, né? Por quê? Porque ele está se colocando contra o sistema. Então, a gente precisa desenvolver mais a nossa reflexão. A gente está muito, assim, vaquinha de presépio, né? Alguém diz, vai todo mundo atrás repetindo aquilo, né? Não tem, a gente tem... Porque a nossa disciplina é muito precarizada, né? Eu tenho que pegar 550 aulas para ter um salário razoável que dê para pagar as contas. Eu não tenho tempo para estudar. Eu não consigo liberação da minha rede para fazer mestrado, doutorado, não é? Sei lá, mas não tem sala de arte, não tem material. Ninguém dá bola para a disciplina, né? Aquela disciplina que o diretor vai ter campanha para escovar o dente na aula de arte, né? Vai ter concurso da Caixa Econômica para o melhor desenho do elefante branco, aula de arte, né? Tem que ensaiar para a festa junina, aula de arte. Então, a gente acaba perdendo o sumo da nossa profissão, né? Quer dizer, o valor da arte, a reflexão da arte, o papel da arte na mudança da sociedade, né? Desde os primórdios e tal, isso vai se perdendo, porque a gente não domina mais a teoria da arte, a gente não domina as histórias da arte, nem as culturas, nem as questões... A gente não domina mais nada, né? Em suma, a gente não domina mais nada. Tudo foi sendo retirado, porque se a gente pensar a história da implementação da escola pública no Brasil, na década de 40, o professor tinha um papel respeitável, né? Ele era um cara da classe média, né? Ele era um cara que estava bem situado. Depois eles fizeram a grande expansão da escola pública, que é uma coisa boa, né? Educação para todos, mas o financiamento não replicou na mesma quantidade que tinha naquele contexto, né? Então a gente precisa se dar conta de que a gente precisa se revoltar um pouquinho, né? Para poder pensar a nossa área de uma forma mais política, né? Porque nós somos sujeitos políticos. Fala, Luciano. Professora, só para comparar os dados que a senhora traz com os nossos aqui, no caso da não polivalência do professor, né? Como nós aqui, igual o professor de música entrando para dar aula de música. Esses alunos, ele tem 2 tempos de aula com esse professor. Ele só vai ter acesso àquela linguagem artística. É assim mesmo na não polivalência do professor? Porque quando a gente pensa na polivalência, o aluno não tem. Na verdade, na prática, não tem, né? Não mas tem a teoria acesso a nada, né? A nada, né? Nem ao mínimo, né? Ele vai aprender música bem, né? Claro, por exemplo, na rede municipal de Florianópolis, eles contratam um professor de artes visuais e um professor de teatro para a mesma escola. Então, o professor de teatro pega uns anos, o de artes visuais pega outros, e o aluno, pelo menos, tem contato com 2 linguagens. Normalmente, também tem um projeto numa terceira linguagem, que normalmente era dança, porque não tinha profissional de dança formado para atuar na realidade, então tinha muito projeto contraturno, né? Hoje até nem sei como é que está isso, mas era mais ou menos assim. Mas eu sempre defendi assim, se o aluno puder ter um conhecimento bom numa área, né? Quando a gente vê no ensino, vamos pensar no ensino de música, porque o ensino de música é muito difícil, né? Tem que dominar a nota, tem que tocar instrumento, então artes visuais, todo mundo pinta um negócio, bota lá, diz que é artes visuais, né? Mas música é mais difícil,
de fazer essa, vamos dizer assim, essa lambança, né? De pegar o conteúdo e botar lá de qualquer jeito. Então, tem menos gente fazendo polivalência com a música. Estereotipização, pode ser. É um estereótipo, né? Fica estereotipando o ensino. Agora, é melhor o aluno ter uma linguagem bem feita, né? Então, ele vai aprender, né, o que é a música, como é que ela se transformou ao longo da história da humanidade, ele vai entender a linguagem toda específica da música. Né? E quando ele for ter as artes visuais, né, ele vai compreender com profundidade os conceitos da arte, como que ela se modificou, né? Também não é aula de história da arte, né? Não é só aula de história da arte, mas é como que isso foi se construindo ao longo da história, né? Da humanidade. Gente, tem gráfico pra caramba. São 120 e tem 88 ainda, se vocês quiserem continuar. Ou já está no nosso horário, não sei. Aqui as áreas de formação, né? Aquilo que a gente falou, ó, a maioria artes visuais, né? Uma grande parcela ainda da educação artística, porque o sujeito está formado, fica 30 anos, né? Então, ainda tem sequelas da educação artística. Outros, música, teatro, dança, não frequentei um curso, 2 pessoas. Esses outros aí são essas nomenclaturas que tem, né? Não sei se em Minas tem isso, mas aqui tem uns cursos que têm outros nomes, arte e educação, tem uns nomes assim diferentes. Pode passar. Ah, volta ali, vamos olhar aquele... Olha só, qual sua área de formação, categoria outros, o que é esse outros? Olha só, administração, arqueologia e preservação, matemática, arquitetura, ciências contábeis, composição de interiores, linguagens, direito, gestão cultural, física, gestão escolar, estudos sociais, comunicação, biologia, serviço social, educação física, geografia, história, língua portuguesa, pedagogia. O grande vilão do ensino da arte, né, assim, entre aspas, os pedagogos, né? Quem mais dá aula de arte sem saber nada são os pedagogos. Isso aqui em Santa Catarina a gente tem esse dado bem forte, 43% das aulas de arte são ministradas por professores pedagogos. Pode passar. Aqui mais um pouco daqueles gráficos de cidade de atuação, região, cidade, pode passar esses. É bem variado. Sua escola incentiva a participação em cursos de formação continuada? A maioria das escolas incentiva, mas ainda tem um grupo alto, né, que não incentiva. Pode passar. Pode passar. Tipos de escolas, ó, aqui a gente vai ver aquela pergunta anterior, né? 63 escolas federais entre os respondentes, 90 privadas, 306 estaduais e 379 municipais. Né? Então, vejam que é bem... É claro que... Pode voltar. Claro que aqui a gente... É o mesmo aqui. Tem que observar aqui que, às vezes, se vocês somarem aqui, vai dar mais de 700 e poucos, né? Tem vezes que o sujeito dá aula num turno na escola privada e no outro turno na escola pública, tá? Então, nesses gráficos também vão aparecer isso. Pode passar. Os tipos de contratação, ó, efetivos, temporários e CLT, né? Pode passar. Você define os conteúdos com base no quê? Na base comum curricular, ou seja, não define, né? Porque a base não diz nada. 12 páginas
que se você quiser extrair alguma coisa daquela BNCC, você não consegue, né? Então, nos referenciais curriculares, 164, em todas as linguagens, 120, nos parâmetros, bastante gente ainda se pauta nos parâmetros, né? O que não é ruim, porque os parâmetros são bem melhores do que a BNCC. Nos livros didáticos, aqui de novo na base comum, não sei por que não está junto, na base comum, dá para somar aqui, na base comum, em todas as linguagens, na base comum, nos referenciais curriculares, nos parâmetros curriculares. Pode passar. Então, o que o professor, onde que ele vai buscar a sua inspiração para planejar, né? Nós perguntamos também se ele era afiliado a algum sindicato, aí a gente percebe que a nossa área é muito despolitizada, né? 420 professores não são filiados aos seus sindicatos, 308 sim, e já fui 9. Tá? Então, o sindicato está ruim, a gente tem que mudar o sindicato, né? E não se desfiliar do sindicato. Pode passar. Você já participa de cursos de formação continuada, né? Então, sim, onde ele atua, na própria escola, né? Sim, em outras instituições. 66 professores nunca fizeram uma formação continuada. Vocês já se imaginaram isso? Loucura, né? Muito doido esse dado. Pode passar. Você pode voltar? É a mesma? Pode voltar. Pode passar, por favor. Você participa de algum fórum ou tem atuação política organizada no campo da arte ou do ensino de arte? Não, 84%. Então, considerando que a gente tem a Federação dos Arteeducadores do Brasil, a Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, a Abrace, que é do teatro, a ABEM, que é da música, né? É uma loucura. 84% dos professores não participam de nenhuma associação no âmbito da arte, né? Então, 0,4 já participei e sim participa. Então, assim, o que a gente denota disso? Que dentro dos cursos de licenciatura não se fala sobre essas representações, né? É bem interessante. Pode passar. Pode passar. Pode passar, é o mesmo. É o mesmo. Acabou, professora. Acabou? Oh, até que foi rápido. É porque tinha muito repetido. Eu já conheço esses dados de trás para frente, da frente para trás, mas eu baixei eles e não vi que tinha 3 modelos em cada um. Pode parar de compartilhar se quiserem. Então, assim, a gente ainda tem perguntas que a gente está trabalhando, as perguntas por extenso, né? Tem, assim, 800 e poucas respostas descritivas, né? Então, a gente ainda está patinando nisso. E também porque acaba que a gente tem que dar aula, tem que fazer um monte de coisa e também quase não tem tempo para se dedicar, né? Então, isso é um elemento problemático. Mesmo na universidade, a gente também está precarizado, porque cada dia é uma plataforma nova, é uma burocracia nova, o que a gente menos faz é dar aula, né? E o que a gente mais faz é atividade administrativa, preencher papel desnecessário, preencher plataforma que a anterior deu errado, então vamos mudar para nova, mais dinheiro público para iniciativa privada, comprar plataforma nova, né? Então, esse assunto da plataformização da educação está vindo muito forte aí, né? O Paraná já, não sei se vocês estão sabendo, mas o Paraná, o professor já recebe a aula prontinha, o exercício prontinho,
tudo online, né? O aluno fica na tela, né? Então tem coisa vindo aí, né? Por quê? Porque é o dinheiro público que vai para a iniciativa privada através da compra desses sistemas e tudo mais, né? Uhum. Então, o nosso trabalho é fazer a pesquisa e disponibilizar ao público, né? Então, a gente já tem um livro escrito, que já está online, disponível. A gente tem esse material aqui, que assim, ó, é importante dizer que o material sozinho, né, não fala nada, né? E assim, esse material pertence ao observatório. Então, sempre que usar, né, lembrar que são dados do observatório, tá? Então, é preciso, né, ter essa questão autoral aí bem importante. E também lá no nosso site vocês vão encontrar uma infinidade de material. Então, a gente produz pesquisa. E, claro, nas nossas atuações como professores, formadores, né, nos cursos que a gente dá, nas pesquisas que a gente propõe, aí a gente leva, né, em conta esses dados. Por exemplo, nós estamos com uma pesquisa em curso que é focada nos conteúdos de arte na sala de aula. E aí, nessa pesquisa, a gente está fazendo uns materiais educativos, a gente está fazendo umas formações continuadas, e aí é aí que a gente usa, né, os resultados desse material para trabalhar com os professores, né, para trabalhar com as redes também. A gente também, aqui, daí não é o observatório, né, mas aqui na UDESC, a gente assessora 4 prefeituras, né? Então, a gente também usa esse material para convencer as prefeituras a não fazer polivalência, né? A contratar, a fazer concurso público, a liberar os professores para formação em artes, né? Porque também uma coisa, vamos fazer uma formação sobre avaliação. Aí paga um formador e atende toda a rede, né? Agora, se eu for fazer uma formação sobre, sei lá, história da arte na Conchinchina, eu preciso trazer um professor para a área de artes visuais, um para música, um para o teatro, um para a história do tempo presente, para a história do passado, para a história medieval. Então, quando eu entro na especificidade, o gasto é maior. Quer dizer, não é gasto, né? É investimento. Mas as prefeituras e os estados nem sempre pensam assim, né? Então, quando eles dão uma formação global, eles economizam. Mas aquela atualização do professor, do seu conteúdo específico, né, vai ficando. A gente tem trabalhado bastante com as questões dos conteúdos de artes visuais, né? Então, numa outra oportunidade, se vocês quiserem reunir o grupo das artes visuais para a gente mostrar esse material, é bem bacana, tá? É bem bacana. E esse projeto que a gente tem também vai ter um curso de formação, cada professor vai ganhar um material didático, e quando tiver isso funcionando, a gente vai mandar para o Cristiano para convidar vocês, tá? Que é um curso bem bacana sobre arte contemporânea, são 3 módulos, né? Uma é o que é arte contemporânea, a outra é arte contemporânea e seus vários temas, e o terceiro é a arte contemporânea na escola. E cada um tem um material didático que o professor vai receber, um curso para 300 professores, tá? Sim, vai estar bem bacana. Fala, Fernanda.
Bem, eu só queria, né, defender um pouco o nosso lado da arte em Juiz de Fora, que eu não, eu tenho certeza que nós temos um apoio muito grande da Secretaria de Educação, né, enquanto professores de arte, né, nas escolas, e nós, enquanto professor de arte, quando nós estamos levando, né, matéria para os alunos, nós estamos levando conhecimento da arte. Então, e isso a Secretaria de Educação deixa muito claro para os professores, principalmente nos encontros do GE de arte, né? Então, que para a gente levar o conhecimento da arte, que nós não estamos na escola para enfeitar a festa junina, para enfeitar o dia, né, da família. Nós não estamos lá com essa função, nós estamos lá realmente para estar trabalhando a arte, né? Cada um dentro da sua arte, o teatro, a música, a dança, as artes visuais, e levando o conhecimento, a história, a vivência mesmo da arte, passando o conhecimento da arte. E eu não poderia deixar de estar falando isso e defendendo esse lado que eu acredito desse apoio tão grande que nós temos com a Secretaria de Educação. E parabenizar, né, por eles apoiarem os professores. Isso é fundamental, né? Assim, quando a gente fala aqui, a gente está falando genericamente, né? Não conheço a prefeitura de Juiz de Fora, mas só vendo vocês aqui nesse grupo de estudos já me dá uma boa impressão, né? Então, acredito que tem, assim, um trabalho. Muitas prefeituras têm trabalhos bons, né? Agora, a ampla maioria não dá a menor pelota para a área de artes, né? Infelizmente. Infelizmente, porque se tivesse mais arte no currículo, eu acho que a escola seria um lugar muito mais diferenciado, né? Mas também, quem é que quer a gente pensando, né? Sim. Então, a gente tem trabalhado com professores de arte, né? Em especial com os professores de artes visuais. Mas a gente já desenvolveu projetos na rede com professores de séries iniciais e professores da educação infantil, trabalhando com a questão das artes, né? Mas isso é sempre um elemento que precisa de tempo, porque se a gente estuda 4 anos para ser professor de arte, né? Como é que a gente vai formar o professor pedagogo, às vezes em uma disciplina no currículo, né? Eu já fui professora vários anos do curso de pedagogia, aí os cursos de pedagogia têm 1 ou 2 disciplinas, né? E aí chega ali, a gente tem que ensinar de tudo. E ainda tem esse senso comum, assim, de que o pedagogo vai usar aquele conhecimento para fazer uma decoração bonita para receber os estudantes, né? Ou vai fazer lembrancinha, né? Ou enfim. Então, todo esse processo de ensinar arte na educação infantil, que é a minha disciplina na UDESC, né? No curso de licenciatura, eu trabalho com a disciplina de estágio na educação infantil. É um processo amplo, assim como é difícil ensinar o professor de arte a atuar na educação infantil, porque eles têm medo de criança, né? Também é muito difícil ensinar o pedagogo a ensinar arte, porque daí ele gosta muito das crianças, mas ele não entende nada de arte, né? E além disso, assim, a escassez de espaços culturais nas cidades, que o professor pudesse ter uma formação, mesmo que não fosse uma formação escolar, mas que ao longo da vida dele ele pudesse, né,
ter apreciado, ter entrado em contato, né, com as várias manifestações artísticas, e até isso é deficitário. E aí a gente tem quem é o grande formador estético é a televisão, né? Agora a televisão está perdendo para o TikTok, para o WhatsApp, né, para os vídeos que o tiozinho do WhatsApp faz, né? Então, essa formação para as artes visuais hoje, ela tá empobrecendo mais ainda, porque as pessoas não vão ali na esquina, num museu que está lá na cidade, né, careca de estar lá, mas as pessoas passam, às vezes, 3, 4 horas nas redes sociais, né? Então, a gente está vivendo aí um tempo também muito, muito diferente, tá? E, assim, essa discussão com os pedagogos daria mais uma fala, né? Porque é bem amplo. Agora, uma coisa que a gente tem estudado, né? Até eu estava... tá aqui, tá servindo de suporte para o computador. Não sei se vocês conhecem esse livro. A gente está estudando esse livro no nosso grupo de estudos, a gente está bem no finalzinho dele, mas ele vai chamar Periodização Histórico-Cultural do Desenvolvimento Psíquico, do Nascimento à Velhice. Então, como a formação ela não é natural, né? A formação precisa ser ensinada, então o livro vai discutindo cada fase da formação humana a partir do Vygotsky, nessa perspectiva sociohistórica, como que a criança vai aprendendo. Tá? Então, isso nos ajuda muito, porque uma coisa é o professor ensinar algo aleatório, que ele acha legal, que ele gosta muito, ou que ele sabe mais. E outra coisa é ele olhar para o desenvolvimento da criança, ver o que tem de potencialidade naquela faixa etária, naquele grupo cultural, né? Porque não é uma questão de faixa etária, é uma questão de desenvolvimento, e a partir daquilo ali ele vai selecionar quais os conteúdos mais adequados para ensinar arte para aquela faixa etária. Né? Então, esses elementos, né, os estudos sobre Vygotsky, né, mesmo o grupo da psicologia histórico-cultural, esse livro é da Lígia Márcia Martins, do Ângelo Abrantes e da Marilda Fati. É um livro muito legal. A gente está fez um ano agora, acho que a gente vai mais um mês, 1 ano e 1 mês lendo esse livro, né? Todos os capítulos, estudando e tal. Bem bacana. A gente aprendeu muito com esse livro. Aprendeu muito porque antes a gente dizia assim, o que a criança de 4 anos faz na aula de arte? Hoje vamos dar uma colagem, né? O primeiro ano? Primeiro ano é historinha, né? Porque eles estão aprendendo a ler, então vamos botar historinha no primeiro ano. E o terceiro ano é o bairro, então vamos trazer lá, sei lá, o quarto do Van Gogh para ver onde é que era a cidade que ele morava. Assim, as coisas aleatórias, né? Não há um fio condutor, né? A atividade guia, que é aquela que a criança tem mais potencial de desenvolver, ela não é pensada no planejamento, né? Aí ficam coisas aleatórias. Agora está na moda ensinar cultura indígena. Então, vamos ensinar todas as crianças do jardim de infância ao 9º ano vão aprender cultura indígena. Mas eu sou militante feminista, então meus alunos vão aprender sobre feminismo, da educação infantil ao 9º ano. Entende? Não há um planejamento, um entendimento de que todas essas questões precisam perpassar o planejamento, né? Quais são as formas, qual é o desenho que eu vou dar para que a criança não espere chegar lá no 9º ano para ter arte contemporânea, né? Eu vou ensinar arte contemporânea para ele lá no 9º ano? Não. Ele vai ter arte contemporânea da educação infantil ao ensino médio, né? Só que ele não só vai trazer arte contemporânea, vai fazer um
uma ligação com a arte tradicional, vai mostrar uma cultura, vai mostrar uma artista mulher, isso é sempre, né, tentando observar o que ele vai desenvolver naquela faixa etária, né? Se o que está em foco são os jogos de papéis, como é que eu, a partir das artes visuais, da música, do teatro, vou auxiliar nesse processo de desenvolvimento dos papéis sociais, né, no contexto escolar? Então, tem aí bastante pano para manga para a gente pensar a formação dos pedagogos para atuar na aula de arte e o contrário também, né? A atuação dos professores de arte para atuar com as crianças pequenas. Tem um livro muito legalzinho que eu estou trabalhando com os meus alunos da educação infantil, a escola que é da Juliana Pasqualini, tá aqui. Que educação infantil queremos? É um manifesto, é um pequeno manifesto, é um livro bem curtinho, de 4 capítulos, e que ela mistura, traz uma discussão sobre a educação infantil, ela vai diferenciar a escola da sociologia da infância, da pedagogia histórico-crítica. Então, faz um debate muito interessante, fala um pouco de arte, fala um pouco sobre o desenho infantil, é bem bacana, recomendo bastante esse livro, da Juliana Pasqualini e da Lucinéia Lazzaretti. E ele é um manifesto, né? Que educação infantil queremos? Um manifesto em defesa da educação escolar para crianças pequenas. É bem, bem bacana, eu tenho trabalhado ele com os meus alunos. Sim, eu tenho até os PDF dele, vou passar para vocês. Isso, legal, legal. Vou ficar o registro. Deixa eu botar aqui meu livro de baixo de novo. Eu que agradeço, assim, é muito bom ter vindo e ter falado com vocês e ter conversado, e, enfim, obrigada pelas interações aí no chat, e mesmo as pessoas que abriram o microfone, e um prazer imenso, muito bom essa conversa, e espero que tenhamos outras. Ah, não, né? Tu me deixou com a boca torta, não, senhor. Vou fazer de Manda novo. todo mundo sorrir primeiro.
Gente, dia 6, 7 e 8 de maio, a gente realiza o evento do nosso grupo de pesquisa. Ele vai ser presencial, mas as palestras vão ser transmitidas pelo YouTube do LIFE-UDESC, tá? Então, LIFE, UDESC, entrem lá no nosso canal, tem um monte de palestra, um monte de curso, inclusive tem um curso lá sobre educação infantil com a professora Juliana Pascalini, que é muito bom. E daí as palestras vão ser transmitidas pelo YouTube e a gente vai estar falando dos conteúdos de arte. Então, acho que vai ser bem bacana. É uma discussão também que a gente está enfrentando aí. O que se ensina em sala de aula, né? Vai ser no Museu da Escola Catarinense, aqui em Florianópolis. E a transmissão das palestras pelo YouTube. Tá bom? Começando. E hoje já foi um dia cheio. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau. Prazer em Boa vê-los. noite, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigado, professora.